Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui de volta à nossa biblioteca. Bem, hoje falaremos sobre o surgimento da ciência moderna no período posterior ao Renascimento. Falaremos hoje sobre quais fatores e acontecimentos e circunstâncias podem ter sido decisivas para que isso acontecesse. Como dissemos em nosso vídeo anterior, hoje podemos dizer que a ciência começa a surgir na Europa do século XVII e XVIII, amadurece no século XIX e se consolida no século XX. Vamos lá, subindo o nosso quadro, cadê ele? Hoje quadro branco, chamando nosso assistente virtual Mãozinha, também sem trocadilhos hoje, por favor. Abordaremos várias questões como a Revolução Copernicana, o desenvolvimento do método científico experimental, a matematização da representação da natureza, que é extremamente importante, mas não tão enfatizada quanto deveria ser quando se fala em história da ciência. Pois nós focaremos na transição do século XVI para o XVII. Houve uma verdadeira revolução na forma de pensar. Certos conceitos necessários para o desenvolvimento da ciência eram inconcebíveis para a mentalidade medieval. Para a Idade Média, era inconcebível que a matemática fosse aplicada à natureza. Na época medieval, a matemática era como era um produto abstrato humano, sem correspondência na natureza. Vocês podem estar até pensando, isso não é verdade? A matemática existe na natureza? Bem, não é bem por aí. Mas, para os medievais, a matemática era apenas uma ferramenta, como para medir distâncias, alturas, cálculo de áreas, isso é chamado de instrumentalismo. O que era inconcebível era que a matemática fosse útil ou mesmo necessária para não só descrever, mas para permitir conhecer os fenômenos da natureza. Este foi um grande e revolucionário salto epistemológico surgido entre o Renascimento e a Idade Moderna. A matemática passou a ser encarada de forma realista. Vamos explicar melhor ao falar de Copérnico. A principal mudança de paradigma nesta época foi o sistema astronômico heliocêntrico de Nicolau Copérnico. Porque Copérnico, porque Copérnico, na primeira metade do século XVI, foi contra a astronomia geocêntrica há séculos, tão bem estabelecida no conhecimento europeu. Porque Copérnico foi contra também nosso senso comum. Considere que não há evidências físicas aos nossos sentidos de que o Sol está parado e que a Terra se mova. E lembre-se que a Terra tem que ter dois movimentos, no caso, em torno do Sol e em torno de si mesma. Ora, os motivos foram matemáticos. Ao colocar o Sol no centro, Copérnico resolveu os problemas matemáticos do modelo ptolomaico. Pode dizer que o cosmos de Aristóteles nem vamos considerar agora, porque não era um modelo que permitia fazer previsões astronômicas. Mesmo para a Idade Média, o cosmos aristotélico era considerado como o real céu de Deus que não poderia ser visto pelos nossos olhos. Quando queriam fazer previsões astronômicas, os medievais usavam o modelo ptolomaico. Mas o modelo ptolomaico era muito complicado
e sempre precisava de muitos ajustes para fazer previsões, e nem sempre essas previsões eram de fato precisas. Muitas vezes eram apenas aproximadas. Mas, olha, temos em Copérnico não apenas um instrumentalista que quis substituir uma ferramenta por outra melhor. Ele demonstrou mentalidade realista em relação à matemática. John Henry diz que o mais revolucionário em Copérnico não foi ter colocado o Sol no centro, contra tudo o que se acreditava na época, e sim ter usado a matemática para fazê-lo. Ele usou a matemática para justificar o Sol estar no centro de seu sistema. Na abordagem realista, a matemática permite chegar ao conhecimento da realidade. É como se dissesse: se meus cálculos afirmam que o Sol está no centro, é porque ele está no centro na realidade. Copérnico considerou que as órbitas dos planetas em torno do Sol fossem circulares, e o que fez com que o seu sistema ainda precisasse de ajustes. E isso Kepler resolve. Outro personagem que vamos considerar hoje é o nobre dinamarquês Tycho Brahe, antes de falar de Kepler. Ele foi o maior observador astronômico de seu tempo. Brahe demonstrou, a partir de suas observações, pouco antes do ano 1600, que cometas são entes celestiais, que não são atmosféricos como se pensava. Uma outra coisa, bem, ele também demonstrou o aparecimento de supernovas. E esses são dois eventos que contradizem o aristotelismo, que tinha a perfeição do céu como dogma. Brahe também desenvolveu um sistema astronômico que era misto entre o geocentrismo e o heliocentrismo. No sistema de Brahe temos a Terra no centro, luz girando em torno da Terra, planetas girando em torno do Sol. E tudo isto girando em torno da Terra, tendo o Sol ao centro, implicando o movimento retrógrado dos planetas dessa forma, o movimento aparente retrógrado. Pode parecer confuso, mas o modelo de Brahe é bastante consistente com as observações astronômicas e permite fazer previsões precisas. Podemos dizer também que seria um modelo mais coerente com o ponto de vista de um observador. Nosso ponto de vista é a Terra. Nós observamos o céu pela Terra. Então podemos considerá-la como estática em termos de observações. Nosso próximo, que nós vamos falar agora, é Johannes Kepler. Brahe foi patrono de Kepler e este se beneficiou dos dados astronômicos de Brahe. Vocês podem ter notado que Brahe morreu relativamente jovem em 1601. O principal trabalho de Kepler foi publicado em 1609. Nele, Kepler estabelece as 3 leis de Kepler. Pois não. A primeira diz respeito às órbitas elípticas. Os planetas giram em torno do Sol, formando órbitas elípticas, tendo o Sol num dos focos da elipse. A segunda diz que a área da órbita calculada a partir do Sol e com um arco formado pelo percurso do planeta em um intervalo de tempo específico será sempre a mesma. O que isso implica? Que o percurso será maior quando o planeta estiver mais perto do Sol. Lembre-se que o Sol está num dos focos de uma órbita elíptica e não no centro de uma órbita circular. A consequência é que o planeta desacelera quando se afasta do Sol e acelera quando se aproxima. A terceira lei diz respeito aos períodos dos planetas. Nós obtemos um valor constante quando dividimos o raio médio elevado ao cubo pelo período do planeta, tempo que ele leva para dar uma volta, o ano, elevado ao quadrado. Este valor depende da massa do Sol, sendo o mesmo para todos os planetas. O valor é uma constante, enfatizando nesse ponto. Vamos mudar agora nosso cenário, recolhendo
o quadro, até logo, mãozinha, alguns vídeos, vamos mostrar alguns vídeos para ilustrar melhor os modelos astronômicos que eu falei. Vamos agora saindo. Subir no nosso televisor. Tinha que ser da marca Zenith, de última geração, né? Agora vamos passar os vídeos. Estamos de volta à nossa biblioteca. Vamos falar agora um pouco de Galileu. Galilei, né, sobre ele a gente poderia falar uma aula inteira. Para muitos, o fundador da ciência moderna. Galileu teve uma influência bastante ampla na criação da ciência. Ele teve uma vida bastante rica, muitos acontecimentos. Vocês podem conferir no link para o documentário biográfico sobre Galileu. Vou falar de forma bastante resumida, enfatizando os pontos mais importantes para essa transição, essa formação da ciência. Galileu, de fato, rompe com o aristotelismo medieval e divulga uma nova forma de pensar a natureza. Ele critica todos os pontos falhos da filosofia natural de Aristóteles, contribuindo para superar o aristotelismo medieval. Ele, de forma pioneira, aponta uma luneta para o céu e observa que a Lua apresenta características rochosas, imperfeitas. Também observa as luas de Júpiter, girando em torno de Júpiter, certo? Claro. Observa que Vênus tem fases e que o Sol tem manchas. Galileu também insistia que a natureza fosse estudada na forma da matemática, exercendo uma influência também na fundação da física moderna. Outro ponto muito importante é que Galileu foi um ferrenho defensor de Copérnico, o que fez com que ele fosse condenado pela Inquisição 2 vezes, passando a vida toda procurando provas de que a Terra se movia, para poder defender Copérnico, inclusive levando a erros como no estudo das marés. Contudo, essa procura fez com que ele se aprofundasse no estudo do movimento, estabelecesse o princípio da relatividade do movimento de Galileu, que diz que quando dois corpos compartilham o mesmo movimento, é como se um deles não estivesse em movimento. Ele também estabelece os princípios básicos da física do próprio movimento. Por fim, Galileu estabelece o conceito de experimento, básico para o método científico. Método experimental rompe com a metodologia aristotélica ao considerar que conhecimento da natureza deve ser baseado em hipóteses verificadas em condições controladas e não mais em verdades evidentes por si mesmas. Para a metodologia científica não existem verdades evidentes por si mesmas. Pensem que nada menos óbvio do que a relatividade de Einstein. O questionamento de coisas evidentes e do senso comum norteou todos os grandes cientistas posteriores, de Newton a Einstein, por exemplo. Estamos nos aproximando do fim do nosso vídeo. Espero que tenham gostado. A vantagem de apresentar um assunto dessa forma, como eu sempre digo, é que o vídeo pode ser revisto toda vez que quiserem. E vocês podem tirar dúvidas à vontade, perguntando nos comentários. Estamos numa biblioteca para lembrar que sempre de uma coisa, a leitura continua sendo nossa principal fonte de construção do conhecimento. Leiam sempre, leiam muito, leiam bem. No final, temos a nossa bibliografia sugerida para o curso.
Aqui temos nossos aplicativos auxiliares. Temos uma longa jornada pela frente. Até logo, pessoal. A gente se vê breve.